Olá, oitavo ano, vamos à nossa primeira aula do terceiro bimestre e nessa nossa primeira aula nós iremos estudar sobre o impressionismo e como esse movimento artístico ele revolucionou as artes visuais para a época. Nós vamos ver como fatos acontecidos, movimentos históricos como a conquista do espaço, também influenciaram o movimento impressionista. A expressão no mundo da lua, ela será abordada então nessa nossa primeira aula, nessa nossa primeira etapa de estudos do impressionismo. Mas mesmo antes de o homem ele chegar à lua, já se pintava sobre isso, já se fazia cinema sobre isso. E é isso que nós vamos falar. Então, em 1969, o Neil Armstrong, ele pisou na Lua pela primeira vez. Isso é fato e a gente já sabe. Mas mesmo antes disso, a Lua já tinha sido visitada com imagens, por imagens de artistas e pelo cinema que eu vou falar agora. Então, em 1902, o cineasta Georges Méliès, que era um francês, ele lançou o filme Viagem à Lua. Esse filme ele foi considerado para a época a primeira obra de filme de ficção científica. E ele teve nesse filme a apresentação de um grupo de astrônomos que foi à Lua. E eles foram dentro de uma cápsula que foi disparada por um canhão. E a Lua, nesse filme, ela é retratada como uma torta de creme. E quando a cápsula atinge a Lua, ela atinge, na verdade, o olho direito da Lua, né? O filme é bastante divertido, ele é cheio de efeitos especiais para a época, em 1902. É um filme cheio de mágicas e efeitos inovadores, né? E na França, no final do século XIX, os artistas passaram então a se inspirar nos astros, nos satélites e na natureza. Daí surgiu o movimento impressionismo. Esse nome, inclusive, ele se deu por conta de uma obra de arte de Monet, onde ele pintou o sol e ele intitulou essa obra de Impressão, Sol Nascente. Ele pintou da janela do hotel onde ele estava no amanhecer. E as cores predominantes nessa pintura foram o azul e o laranja. Na época, o Monet e os outros artistas que se deixaram influenciar então pelo impressionismo, eles foram chamados de impressionistas, porque para esses outros artistas críticos da época, as peças de Monet e dos impressionistas não passavam de meros esboços e obras apressadas que não tinham nada a ver com as técnicas de pinturas tradicionais que eram conhecidas até então. Mas o que esses artistas críticos não sabiam é que o termo impressionista, que eles usaram para provocar, então, né? Ele seria utilizado para intitular os precursores da arte moderna. Então, quais as características do impressionismo? Eles retratavam principalmente o cotidiano de áreas urbanas e do campo. Elas eram feitas, muitas delas ao ar livre, aproveitando a luminosidade natural, e em muitos casos elas não tinham contornos nítidos, elas não eram obras fáceis de serem visualizadas de perto, e sim de longe. Por isso é que eles eram chamados pelos críticos de meros esboços, obras inacabadas, porque até então as obras eram vistas
de perto, tinham traços tradicionais, técnicas de pintura tradicionais, muito bem acabadas, muito diferentes, né? E o impressionismo veio para mexer um pouco com essa técnica tradicional, trazendo, né, o efeito impressionista, aquele efeito que faz com que o visualizador procure de longe para observar com mais nitidez. Então é isso, oitavo ano. Fiquem ligados e não esqueçam de acessar a próxima aula. Bom, beijos, até lá!